A presença de coincidências não planejadas na Bíblia Sagrada é um dos melhores argumentos para defender a confiabilidade e autenticidade das Escrituras. Mas afinal, o que são coincidências não planejadas? Coincidência não planejada é algo que acontece quando registros históricos independentes fornecem informações que se complementam de uma maneira tão espontânea e inesperada que seria improvável que um estivesse copiando do outro, ou que ambos estivessem copiando de uma fonte comum, dessa forma sugerindo que o que está sendo contado por ambos os relatos é verídico. Por exemplo, um relato de um evento pode deixar de fora um pouquinho de informação, deixando algumas perguntas naturais sem resposta, enquanto um relato diferente fornece indiretamente o detalhe ausente, e ao fazer isso, responde a essas perguntas. Quando isso acontece, a conclusão mais provável é que ambos os registros estão falando a verdade. É por isso que os dois relatos se encaixam tão bem. Se alguém estiver forjando uma história, essa pessoa nunca iria intencionalmente deixar pontas soltas, justamente para que não se levantem perguntas desconfortáveis. Quando você cria uma história ou uma mentira, você sempre toma o cuidado de não deixar pontas soltas, justamente para que você não fique sem saber o que responder quando for questionado sobre os detalhes. Vamos dizer que a polícia recebe uma denúncia de um assalto a banco. Quando eles chegam no local para interrogar as testemunhas, uma pessoa que estava dentro do banco relata que o assaltante era manco. Quando a polícia interroga uma outra testemunha que estava do lado de fora quando tudo aconteceu, ela diz que logo antes do assalto acontecer, ela viu o ladrão topando o pé num hidrante que ficava logo na frente do banco. Curiosamente, a pessoa que fala sobre o ladrão mancar não menciona o hidrante e vice-versa. Um exemplo claro de coincidência não planejada. O tropeço no hidrante poderia claramente explicar por que o assaltante mancava. É como um quebra-cabeça, onde cada testemunha espontaneamente encaixa uma peça, contribuindo para a reconstrução do que realmente aconteceu. Vamos tirar isso do campo das ideias e olhar para alguns exemplos históricos mais modernos na narrativa de Anne Frank sobre o Holocausto. Ronnie Goldstein Van Clee, amiga da Anne Frank, se lembra das pessoas que chegavam no campo de concentração sendo divididas com gritos de esse lado e aquele lado. Hannah Goslar relata os gritos de Joseph Mengele. Esquerda, direita. Por que a divisão? Lenny Van Naarden explica. Os muito idosos e os jovens foram separados e enviados para o crematório. Isso é uma coincidência não planejada, onde relatos independentes complementam um ao outro de forma espontânea. Aqui está outro exemplo. Rachel Frankfurter lembra-se da Anne e da Margot indo para a cerca, pensando que a Anne conhecia alguém do lado livre. Por que tantas visitas assim à cerca? Elas conheciam alguém? A gente descobre através da Hannah Goslar que ela falava com a Anne enquanto ela estava em Bergen-Belsen e ocasionalmente jogava pacotes da Cruz Vermelha através da cerca. Inúmeras coincidências não planejadas criam uma teia através dos evangelhos. João esclarece Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas esclarecem João e até se explicam mutuamente. Além disso, também encontramos inúmeras conexões entre as cartas do apóstolo Paulo e o livro de Atos. Aqui está um exemplo do evangelho. Mateus capítulo 14, versículo 1 até o 2. Herodes ouve falar de Jesus, pensando que é João Batista ressuscitado, e aí ele faz esse comentário a seus servos. Como Mateus sabe disso? A gente só descobre em Lucas, capítulo 8, versículo 3, quando Joana é introduzida. Lucas revela que Joana era esposa de Cusa, um alto funcionário da corte de Herodes. A gente descobre que os seguidores de Jesus tinham laços entre os servos de Herodes, assim revelando como Mateus conseguiu essa informação. É claro pelo contexto que Lucas não está tentando explicar Mateus intencionalmente de uma forma forçada. Até porque, nesse trecho, Lucas está falando de uma coisa completamente diferente. Ele está falando das mulheres que seguiam Jesus. E ele casualmente introduz Joana, acidentalmente explicando Mateus. Dessa forma, mais uma questão se levanta. Se Mateus estivesse forjando a história, por que não mencionar Joana para que a pergunta inevitável fosse evitada? Como Mateus sabe disso? É uma conexão perfeita, espontânea e inesperada. Nessa série a gente vai desvendar diversos exemplos em vídeos bem curtinhos. Então já se inscreve e fica ligado nos próximos vídeos.